Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e hoje vamos aí aprender um pouquinho mais sobre o inferno, a lenda do inferno, como essa lenda chegou até nós, como ela foi transformada ao longo dos anos. Eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva hoje mesmo, abençoado. Já deixa o seu like, claro, compartilhe e comentem à vontade. Tá bom, amados? Vocês estão preparados para o que vocês vão ouvir? Graça neles e em nós também. Agora é a hora da palavra. E nessa mensagem de hoje nós vamos trazer um entendimento para vocês de uma palavra em hebraico que se assemelha à palavra Sheol. Vocês já ouviram falar de Rinom? Ou melhor, Guerrinom? Vocês já ouviram falar? Porque tem muitos abençoados judaicos cristãos que são do sistema religioso que insiste em dizer que essa palavra Rinom quer dizer inferno, só se for na visão deles. E é isso que nós vamos falar. Amados, quando eles tratam da palavra inferno, os cristãos tratam da palavra inferno, eles se referem a um sofrimento eterno, onde irão todos os que não estiverem frequentando seus cultos. E claro, dando dízimos para os seus líderes. Lá sim, nesse inferno cristão, eles pregam que o verme nunca morre e o fogo nunca acaba. E fora da igreja, olha só o que eles pregam, não há salvação. Isso que eles pregam é um engano. Então, somente para acrescentar, foi dessa palavra, Rinom, ou Guerrinom, tá, que se originou toda essa doutrina do inferno do sistema religioso. Embora o Guerrinom seja traduzida na grande maioria das versões das Bíblias ou da Bíblia dos cristãos como inferno, essa palavra na Bíblia é um lugar, uma posição geográfica no mapa, um local. Hoje esse vale do Rinom, ele está localizado ali perto da cidade velha de Jerusalém, próximo ao monte do templo. A primeira vez que aparece essa palavra, nós vamos falar agora, está lá registrado em Josué, capítulo 15, versículo 8. Ali é chamado de o Vale do Filho de Rinom, que em hebraico é Ge-ben-Rinom, ou somente Vale de Rinom, que em hebraico quer dizer Guerrinom. Vamos ler, abençoado, Josué, capítulo 15, versículo 8. Josué, capítulo 15, versículo 8, que diz aí, olha. E este termo sobre o vale, ou sobe pelo vale do filho de Inom, que quer dizer Ge-ben-Rinom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém, e sobe e sob este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, ou Guerrinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns ao lado norte. Então essa é a primeira vez que aparece na história esse vale, ou vale do filho do Rinom, ou vale do Inom, do Rinom. É uma localização. A Bíblia, amados, não traz relatos de quem foi Rinom, e muito menos seus filhos. Não há nada que diga que essas terras pertenciam a um tal de Rinom. Somente estava lá, apareceu na história, o Vale do Rinom ou Vale dos Filhos de Rinom. Aqui no texto que nós lemos, não há menção nenhuma que esse lugar era um inferno, era apenas um lugar. Não é verdade? Nós lemos aí que era apenas um lugar. Então, essa ideia ela foi sendo desenvolvida pela própria religião judaica ao longo de sua história e suas influências místicas. Esse lugar, ele foi desprezado pelo povo de Israel daqueles dias durante muitos e muitos séculos, antes mesmo da era dos reis de Israel, porque ali se realizava o quê? Oferendas de crianças a deuses pagãos, como Moloque, por exemplo. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, e mais na frente, no capítulo 33, verso 6, diz nestes versos que o rei Acais e o rei Manassés de Israel, ambos fizeram oferendas no Vale de Rinom. Também em Jeremias 32, versículo 35, encontramos referências dessas oferendas a Moloque. Também queimou incenso no Vale de Rinom e queimou seus filhos no fogo. Olha aí.
conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Agora vamos à 2 Crônicas. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho do Inom. E usou de adivinhações e de agrouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal, falando do rei, aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Agora Jeremias, mais na frente, profeta, ele profetizou isso aqui, olha. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazer passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, ou Moloque, né? Que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem o que? Tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Na metade do 7º século, antes da era cristã, ali por volta do ano 640 e 609, reinou o rei Josias, e este fez coisas boas aos olhos do Senhor. O que o rei Josias fez? Ele promoveu uma grande reforma religiosa em Israel. Ele removeu todas as práticas e cultos a deuses estrangeiros e promoveu a adoração ao único Deus de Israel. E nesta reforma, o rei Josias profanou o vale de Inom e destruiu seus altares, inclusive os fornos, ou o forno, que era uma estátua, onde eram oferecidas as crianças para serem queimadas a Moloque. E ali foi feita uma grande reforma. Então, amados, vocês vejam que o sistema religioso, o que ele representava já naquele tempo, o próprio sistema religioso fez com que as pessoas começassem a sacrificar seus filhos a deuses estranhos. Isso dentro do judaísmo, primeiro judaísmo. Porém, Josias veio e refez tudo. Então, eu digo para você, o sistema religioso fez e faz até os dias de hoje, abençoado. Por isso que eu falo, abre o olho. Houve uma grande reforma naqueles dias. Mas apesar dessa reforma que o rei fez, esse lugar, o Vale do Inom, por causa disto, ficou como se fosse estigmatizado. Todos apontavam aquele lugar como um lugar de maldição, um lugar maldito. Por isso que o profeta Jeremias disse no capítulo 7, do versículo 31 ao 33, também no capítulo 19, versículo 6 a 9, ele disse que os cadáveres dos inimigos de Israel seriam jogados nesse Vale de Inom, e também todos os pecadores. Então, amados, está aí a profecia falando a respeito desse lugar. Essa passagem, tá? Os rabinos daquela época que viviam lá, eles interpretaram como sendo uma profecia que apontava para o exílio babilônico, período em que o povo de Israel ficou escravo da Babilônia. E o seu rei ali, o rei implacável, era Nabucodonosor, que exercia mão de ferro sobre o povo. Porém, muitos estudiosos judeus apontaram essa passagem como um contexto escatológico universal, né? Eles entenderam que ali era algo que estava apontando para um fim, onde haveria um juízo de Deus sobre Israel. E para nós que estamos em graça, esse juízo já aconteceu, né, pessoal? Volta e meia, nós estamos falando sobre o ano 70, o ano da guerra de Roma contra Israel e com a derrubada do templo. E como a maioria dos cristãos hoje, do sistema religioso, não crê que esse juízo chegou, eles ainda aguardam esse juízo, eles aguardam isso. Ou seja, eles esperam um dia Jesus voltar para julgar o mundo, para fazer juízo, e ali sim poderão entrar no reino de Deus. Há também uma referência, e esse acontecimento na história está lá em Isaías, no último capítulo, a partir do versículo 18, no capítulo 66 de Isaías. Depois vocês leiam, tá, abençoados, todos esses versículos, vocês não encontrarão a menção ao Vale de Inom. Porém, o verso 20 fala do Monte Santo do Senhor, que aponta que essa localização ficava no Vale de Inom. E no último verso desse capítulo de Isaías 66, fala do verme que nunca morre e do fogo que nunca se apaga. E esse texto ele é usado até hoje pelo sistema religioso para provar que o inferno existiu e existe, o inferno espiritual.
Aí estava falando do vale do filho de Inom, do que nós estamos vendo se tratar daquele lugar de matança de crianças, né? Essa é uma visão sobre o futuro reino de Deus, que iria ser instituída a partir do cumprimento dessa profecia, que foi no ano 70. E para o sistema religioso, em um futuro bem breve, porém que nunca chegará. Então vocês estão percebendo como as coisas começam a ficar claras quando nós estudamos a palavra, quando nós trazemos esse entendimento. Ou seja, enquanto havia celebração de um lado, por outro lado estavam os corpos empunhados, uns em cima do outro, segundo a profecia de Isaías. Através desse estudo, estima-se ali que foram empunhados, né, aqueles corpos eram tudo ali, e ficaram ali ao ar livre, não foram enterrados, sendo comidos por vermes que nunca morriam, porque eram muitos corpos, e também eram incendiados. Daqui, exatamente, desse ponto que nós estamos lendo, Isaías 66, versículo 24, que trouxe a ideia de inferno. E mais tarde, isso virou uma doutrina. Vale a pena ressaltar que estudos arqueológicos não reforçam a ideia do Vale de Inom ter sido usado como lixão. Isso só tomou força no período medieval, tá bom? O fato é que esse versículo em si fala de corpos que estavam a céu aberto, e só isso. Mas, posteriormente, como eu já falei, foi entendido pelos cristãos, né, e algumas também partes dos judeus como algo literal e futurístico, onde seriam jogados todos aqueles que não frequentam uma igreja nos dias de hoje. Porque a ideia difundida por eles, nas entrelinhas, é que quem não frequenta a igreja deles irá ao inferno. Essa é a ideia. Vocês estão percebendo, vocês estão entendendo como está sendo criado uma lenda, como está sendo criado uma tradição. E cria-se em cima de um texto que foi usado lá no passado para uma geração que beirava a loucura. Por que eu falo que era uma geração que beirava a loucura? Porque eles estavam em trevas de conhecimento. Se nós pegarmos hoje um ser humano que vive com tanta informação e comparar com um ser humano que viveu no século passado, há 3 séculos passados, ainda mais 500 anos antes de Cristo. Então isso é uma loucura. Pegar um texto fora de um contexto e tentar aplicar nos dias de hoje e dizer que é um inferno, que é um lugar espiritual. Como pode alguém em sã consciência oferecer seu filho a uma ideia? Porque religião são ideias. Mas era assim que se comportavam os religiosos naqueles dias. E, paz, meus senhores, nos dias de hoje também. Porque muita gente nos dias de hoje ainda faz oferendas de crianças, de animais, para ofertar seus deuses ou ideias. Qual a religião que diz que existe a possibilidade de fazer pacto com o diabo? Qual religião que é? É a religião cristã. O sistema religioso. Eles fomentam, eles alimentam essa ideia entre seus adeptos. Você pode pegar aí e fazer um censo, perguntar. Você vai descobrir que 80% das seitas que creem em uma divindade do mal saiu de onde? Do sistema religioso. Das igrejas que se dizem ser cristãs, que de Cristo não tem nada. Eles ensinam, sim, o caminho do mal nas entrelinhas. Meus irmãos, a verdade é que até mesmo dentro da religião judaica existe muito misticismo. Veja a própria Cabala, ou Cabalá, como queiram. É um livro místico. Então a religião, todas elas, são carregadas de muito misticismo. E começamos a descobrir que nós também somos místicos quando viemos para a graça. É ou não é verdade? Muita gente agora, como é que eu oro? Porque antigamente eu orava assim, boca no pó. Misticismo. E agora não faço mais parte dos irmãos que oram toda sexta-feira pelas almas dos condenados. O que eu vou fazer da minha vida? Chegou em graça, está em dúvida. Ou então, em graça não se acende velas, né? E agora, como é que eu vou fazer sem vela? Não tem copo em cima da rádio às 18 horas? Essas ideias a gente traz para a graça. E aí, aos poucos,
vai se abrindo os olhos à medida que Deus vai nos alimentando de conhecimento, vai nos abrindo os olhos, e o que vai acontecendo? Nós vamos desmistificando a nossa vida. E a maneira que vai se descomplicando a nossa vida, e aí começamos o quê? A encarar os problemas da vida como devem ser encaradas, não por uma base de uma ideia fantasiosa, fabulosa. Mas vamos voltar aqui ao estudo, abençoado. A verdade é que os livros apócrifos também ajudaram a divulgação dessa informação do Vale do Inom como um inferno, tá? Da parte dos judeus, onde seriam julgados os inimigos de Deus e os desobedientes à Torá. Eu até tinha reservado aqui um monte de textos apócrifos que faz referência a este lugar geográfico. E agora começam o quê? A espiritualizar esse vale. Porém, para não ficar muito longa essa mensagem, eu não vou deixar aqui. Quem quiser estas referências, eu vou estar deixando no e-book sobre o inferno, tá bom, abençoado? Vai estar lá, vai vir um outro texto para que vocês tenham acesso a estas referências. E ajudará muito a vocês a entenderem como foi sendo criada essa lenda, como foi desenvolvendo essa ideia, né, de justos e condenados. Justo no melhor lugar, lugar das delícias eternas, e os condenados no tormento eterno, porque é isso que o sistema prega, né? Onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Porém, estes livros, amados, esses livros apócrifos, tá? Eles não são considerados como canon para o sistema religioso chamado protestante. Apenas os católicos usam alguns livros apócrifos, não são todos também. Então, queridos, a verdade é que dentro do judaísmo hoje, quando se fala em inferno, e neste caso o Vale de Inom, existem várias perspectivas sobre o assunto. Há judeus que creem que ali serão jogados os pecadores até um certo tempo, tá? Não será eternamente. Tem outros grupos de judeus que creem que no final de tudo Deus perdoará a todos. Tem outros que creem que os inimigos de Deus serão exterminados sem ir ao inferno. Enfim, existem várias perspectivas, vários pensamentos, né? Porém, dentro do judaísmo. Porém, nenhuma delas se compara ao que pensa o cristianismo sistematizado, ou seja, o sistema religioso, onde chamou esse lugar em grego de Geena. Essa palavra Geena, tá? Ela é citada 10 vezes nos chamados livros sinóticos. Vocês sabem o que são livros sinóticos? São aqueles que contam a história de Jesus de Nazaré, porém, infelizmente, e não sei por que cargas d'água, as traduções destas palavras, ao invés de conservarem o seu nome em grego de Geena, colocaram o quê? A palavra inferno. Se eles, lá onde estivesse escrito Geena, nessas 10 referências, trocasse e tirasse inferno e colocasse Geena, facilitaria o entendimento das pessoas. E logo elas chegariam ao conhecimento. Coisa que o sistema religioso nunca fará, porque eles não querem dar conhecimento. Então o fato é que na tradução, principalmente de João Ferreira de Almeida, a palavra Geena, que é um lugar em Jerusalém, foi traduzida por inferno, para que você nunca chegasse à verdade. Mas a gente até entende que os cristãos que viveram antigamente, antes de nós, aqueles abençoados que viveram ali no período da Idade Média, né, quando fizeram essa tradução, eles não tinham o entendimento que nós hoje estamos tendo. E a pergunta que fica é, por que eles não fazem uma reforma em seus escritos, mostrando a verdade a todos? Por que eles não falam? Porque não há interesse neles abrirem, ou pelo menos que as pessoas cheguem ao conhecimento. Essa é a grande verdade. Agora, em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, está a famosa parábola do rico e do Lázaro, do mendigo Lázaro, né? E ali é de onde eles tiram essa ideia de sofrimento eterno. Sendo que o contexto, para que a gente possa compreender, é que Jesus pregava sobre o desapego das coisas materiais. E não que Jesus estava difundindo um inferno que não existe. Principalmente na concepção de hoje. É sabido, isso aí é uma coisa que todos estão falando isso. Os grandes estudiosos, os grandes teólogos, os grandes homens que dedicam as suas vidas, às vezes dedicam as suas vidas a um capítulo somente, para trazer a crítica textual daquele texto.
É sabido por todos que esse lugar Geena não é inferno. É um lugar que existe até os dias de hoje. Se Jesus estivesse pregando sobre o inferno, hoje Jesus seria desmentido. Será que Jesus estava pregando a mentira? Claro que não. Por isso que é mais aceitável entre os cristãos que Jesus estava pregando sobre desapego do que aceitar que Jesus estava ensinando um inferno, uma mentira. Imagina, um inferno, imagina Jesus falando de algo que mais tarde ele seria desmentido, pessoal. Vocês estão entendendo? Por isso que a graça veio para colocar ordem nestas coisas desconexas. Então eles não aceitam que a pessoa comece a abrir os olhos. É por isso que eles não fazem a reforma. Mas tem mais um detalhezinho, já estamos encerrando. Um detalhe sobre essa parábola do rico e do Lázaro. Essa passagem só se encontra em apenas um livro, o livro de Lucas. Eu não sei se vocês estão lembrados, há um tempo atrás, eu trouxe um assunto aqui para vocês, onde eu falava sobre crítica textual. Eu falei o quê? Que se uma passagem de Jesus se encontrasse nesses 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, haveria grandes possibilidades daquele escrito ter sido falado por Jesus, ou então a uma ação. Vocês lembram disso quando eu falei isso? E eu disse também que se apenas um livro tivesse aquela passagem, ele cairia na crítica textual. Então essa passagem, por ter sido encontrada em apenas um livro, no livro de Lucas, ela caiu na crítica textual. Então hoje já há muitos indícios alertando que essa passagem pode não ter sido falada por Jesus de Nazaré, e sim pelo povo remanescente ali que veio depois de Jesus, os primeiros cristãos. E nesta mesma parábola, o verso 31 fala sobre se esses personagens ressuscitassem e mesmo se ouvissem a Moisés, vai lá no versículo 31 e leia essa passagem. E se ouvissem a Moisés e aos profetas, não acreditariam na ressurreição dos mortos, referindo-se a Jesus. Então essa parábola corre o risco de ter sido escrita pelos cristãos mais tarde e não por Jesus Cristo, porque os cristãos eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso que essa parábola caiu na crítica textual. E hoje uma reforma é mais do que necessária. Mas é isto que estamos fazendo aqui. É isso que esse canal se propõe a fazer, uma reforma. É por isso que aqui a intenção não é você concordar com 100% comigo, é fazer você buscar. Deixa eu ver se isso aqui está certo, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Amados, nós que estamos aqui, eu não fui aclarado por escolas de teologia, eu não fui aclarado pelos livros, nós somos aclarados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não fomos aclarados em nenhuma denominação. A verdade é que os livros que narram a história de Jesus de Nazaré, todos eles corroboram muito com as ideias dos primeiros cristãos. Então isso tornou-se difícil de dizer com certeza se Jesus fez ou não fez aquilo, se Jesus falou ou não falou aquilo, o que está escrito. Ou alguém acrescentou mais tarde, para apoiar essas ideias de doutrinas loucas do sistema religioso. Vocês estão entendendo? Então estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem, tá? Nós vimos que essa história de inferno veio sendo desenvolvida. A princípio, como vimos no começo da mensagem, ela se tratava de um lugar onde as pessoas de um tempo totalmente em trevas de conhecimento sacrificavam seus próprios filhos a deuses inexistentes. E que depois essa igreja, que está aqui na Terra há 2000 anos, sacrificando seus adeptos, acrescentaram mais medo e pavor no mundo, trazendo um inferno que não existe. Vimos também que uma parábola que supostamente poderia ter sido dita por Jesus de Nazaré, ensinando sobre o inferno, e que hoje está sendo desmentido por causa dos avanços da tecnologia, de uma forma geral, através das escavações, dos achados teológicos, arqueológicos. Acharam agora vários livros, tá, em uma caverna no deserto ali, perto de Jerusalém. E esses livros estão vindo à tona. E principalmente pelo aclarar dos olhos dos filhos de Deus.
Bom, eu espero ter sido claro. Eu espero que tudo que foi dito aqui te ajude a você entender melhor como foi sendo desenvolvida essa doutrina e que hoje ela cai por terra sobre um suposto inferno espiritual. Eu vou ficando por aqui, abençoados. E a gente se vê mais na frente aí em outra mensagem. Graça e paz aí. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Vamos mudar e transformar o mundo em um mundo melhor.